Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos passando aqui só as instruções gerais a respeito do evento e já começamos, tá? Mais uns minutinhos, já começamos, já agradecendo a presença de todos vocês. Já estamos prontos para esse bate-papo que vai falar sobre oportunidades de crédito para empresas que cuidam do planeta. Joan está conosco? Hola, hola Juan. Juan, ¿me oye? Vamos ver aqui se o João me ouve e aí a gente já pode começar. Só um momento, vamos. Eu vejo o João aqui, Elinizinho, mas não estou vendo o áudio dele ativo. Ele precisa clicar no... Exato. Exatamente. Vou aproveitar, enquanto a gente resolve esse problema técnico aqui com o João, para dar as boas-vindas a todos vocês. O Carlos Henrique está dizendo aí boa tarde e colocando aí de onde ele é, consultor, educador financeiro, presidente do Instituto de Educação. Bem-vindo, Carlos Henrique, e eu queria incentivar vocês também a colocarem, por favor, o nome da empresa e de que região, né, do país vocês estão falando, tá? Vai ser bem bacana, a gente aproveita para fazer também desse evento, principalmente, um bate-papo e networking, né? Trocar informações aqui com os nossos contatos, tá bem? Fique à vontade. Então, Carlos é do Rio, seja bem-vindo. Acho que agora o Jean já está aqui, já nos ouve, eu já o vejo, então é bem fácil aqui, vamos... Letícia, pode parar um pouquinho de compartilhar? Ah, pronto, o João já está conosco aqui. Hey. Olá. Olá, como estás? Bien, tudo bem? Muito bem, ótimo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu gostaria de Obrigado. agradecer a presença de todos vocês, pedir, por favor, para que está disponível a interpretação, tá? Para português e para espanhol, quem tiver necessidade, é só clicar, fica geralmente no rodapé, tem uma opção interpretação ou interpretation, tá bom? Só escolher a sala e a gente segue. Eu vou começar primeiro dando as boas-vindas em nome da Francal Feiras e em nome da BioBrasil Fair Biofar América Latina e Naturaltech, né? É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo, né, apresentando essa ideia, esse projeto, né, que pretende, que é apoiar empresas que têm práticas positivas, né, e que querem realmente mudar o planeta. Então, os nossos convidados de hoje, vou começar aqui fazendo uma apresentação formal, mas
É importante apresentar aqui os nossos convidados. O Joan Nelê é promotor da Banca Ética na América Latina, grupo financeiro que propõe o uso consciente do dinheiro para a transformação da economia, através de investimentos de impacto nas áreas de educação e cultura, desenvolvimento social e meio ambiente. O Joan foi vice-gerente geral do Banco Triodos na Espanha, membro de seu comitê executivo e vice-presidente da Fundação Triodos. Hoje, ele continua a manter uma estreita colaboração com o Triodos Bank como membro do Conselho Consultivo. Então, Joan, uma vez mais, muy bienvenido. Muchas gracias. Obrigado. Obrigada. Joan, tenemos la traducción también, si quieres, para cuando hablamos en portugués, tendremos la traducción para español, por favor. No, eu compreendo bastante bien portugués. Ah, então, perfeito. Ainda não posso falar, mas... Compreende bem. Está Sim. ótimo, está ótimo. Nós temos também aqui hoje a Iranise Pedro, ela é responsável pela área de impacto da Banca Ética Latino-Americana no Brasil, tem mais de 20 anos de experiência em sustentabilidade, investimentos em negócios sustentáveis e desenvolvimento humano e organizacional. Olá, Iranise, bem-vinda. Vou abrir meu microfone, é um prazer estar aqui com vocês hoje, contando um pouquinho mais sobre a Banca Ética aqui, o que a gente está aprontando, tá bom? Legal, obrigada, Iranise. E também a Selma Braido, Selma Leonel Braido, especialista em análise de crédito da Banca Ética Latino-Americana no Brasil, possui mais de 25 anos de experiência na concessão de crédito e gestão de riscos em bancos comerciais. Seja bem-vinda, Selma. Obrigada, Valesca. Boa tarde para todos. Obrigada. Eu sou head de produtos da BioBrasil Fair e da Naturaltech, aqui na Francal Feiras, e é um prazer, mais uma vez, estar com vocês. Queria incentivá-los a usarem o chat para mandar perguntas, né? A gente quer fazer desse bate-papo algo bem dinâmico, bem breve e prático para vocês, né? Então, a ideia da Francal, como promotora, trazendo as feiras BioBrasil Fair e Naturaltech, foi de poder levar informação, conhecimento, para que vocês estejam atualizados com as oportunidades que existem no mercado, tá bem? Então, agora eu passo a palavra para o Joan Nelê, por favor, para que possa falar um pouquinho para todos nós aqui sobre a Banca Ética e sobre esse grande projeto que vocês estão desenvolvendo agora na América Latina e aqui no Brasil. Muy bien. Bueno, en primer lugar, un placer poder compartir con ustedes este tiempo de reflexión que creo que es muy importante porque el mundo, hemos visto que el mundo ha ido avanzando con grandes ideas y cosas muy buenas, pero también cada vez tenemos problemas más graves, no solo en el medio ambiente, estamos destruyendo la Tierra, aunque se habla hoy del cambio climático, no es un cambio climático, estamos destruyendo, matando la Tierra como ser vivo, y el tema es muy grave, pero también hay muchos problemas sociales, de pobreza, de migraciones, de desigualdad económica, pero también hay problemas de tipo individual. Los países más ricos del mundo es en donde hay más casos de angustia, depresión y el suicidio, primera causa de muerte, en los países más ricos. O sea, podríamos decir que el mundo tiene muchísimos problemas y es importante de vez en cuando ir al fondo del problema. ¿Cómo es posible que estando en el siglo XXI, que tenemos conocimientos científicos y tecnológicos como nunca antes en la historia de la humanidad, tenemos más problemas? Es decir, que hay algo más que no hemos analizado a fondo y el problema es el propio ser humano que hemos perdido de vista. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es la vida? ¿Qué sentido tiene la vida para nosotros? ¿O cuál es el propósito de nuestra vida? O dicho de otra manera, ¿qué queremos hacer de nuestra vida en el tiempo que nos ha sido concedido? No sabemos si vamos a vivir muchos años o pocos, pero lo importante es qué queremos hacer de estos años. Y por el modelo educativo, que esto viene de lejos y hoy no tenemos tiempo de entrar a fondo, pero sí que quiero decir que el mundo de hoy es el resultado de la educación de ayer. Tal como educamos a los niños y a los jóvenes hace unas cuantas décadas, hoy está el mundo. Y no funciona bien y seguimos educando igual. E seguimos educando com um modelo baseado em uma imagem. Um modelo baseado numa imagem do ser humano, que é um ser humano como animal, um animal superior, que pode pensar,
mas nos ensinaram, na teoria da evolução, o homem está no final da cadeia evolutiva e a vida é uma luta pela sobrevivência. E nessa luta, os que saem adiante são aqueles que se adaptam melhor à circunstância e ao mais forte. Nós educamos as crianças, meninos e meninas, que têm que estudar, que a vida é muito difícil e amanhã vocês vão ter que encontrar um trabalho para ganhar dinheiro. E educamos para a competição, para a concorrência, para a luta, e temos um mundo de competição e de luta. Nada faz sentido só estudar para depois trabalhar, ganhar dinheiro, comprar coisas, muitas das quais não precisamos, o outro sempre é um inimigo, e criamos um modelo social e econômico que é destrutivo para os seres humanos, inclusive para aqueles que aparentemente têm sucesso, porque os países com mais dinheiro, com mais sucesso, as pessoas com mais dinheiro também são mais felizes. Então, analisar em algum momento que nós criamos esse modelo competitivo baseado no egoísmo, e o egoísmo é sempre um resultado do medo. Não entendemos nada, temos medo. Em vez de tentar viver como seres plenamente humanos, a gente se conforma com sobreviver. Já não sabemos o que significa viver. Então, em vez de buscar alianças, parcerias e colaborar entre nós, a gente se dedica a competir desde pequeno, já na escola. Que nota você tirou, qual a nota do outro, que nota foi que o outro tirou. Então, é importante a gente perceber que a gente não vai consertar o mundo sozinho, fazendo investimentos no meio ambiente. É necessário mais, o que temos que reivindicar e recuperar a dignidade humana que nós perdemos no caminho. Tiraram da gente a dignidade humana e nos ensinaram que somos animais, que lutamos para sobreviver. Não é isso, o ser humano é algo maior. E esteve de moda as teorias evolucionistas de Darwin. Depois saiu um cientista, que era Prior Protóspe, que escreveu um livro importante que era O Apoio Mútuo, e mostrava como a natureza, a evolução funciona não pela luta, mas sim pelo apoio entre os membros. É certo que o animal mata o outro para alimentar a sua manada, mas há um equilíbrio, não deixa resíduos para não reciclar na natureza. Só o ser humano, nós deixamos resíduos. A gente prejudica por prejudicar, a gente acumula sem saber por quê, propriedades, terras, dinheiro, mas não é o suficiente. Se a gente não entrar profundamente nisso e não mudar a educação, não vai ter saída. E mudar a educação, nós fizemos coisas maravilhosas ao longo da história. Criamos pirâmides, templos, catedrais, música, pintura, literatura, poesia. Isso é um ser humano. A pergunta é, isso que a gente foi capaz de fazer em todas as áreas artísticas, por que não fazemos na vida social e econômica? Por que na vida social e econômica, em vez da gente se comportar como grandes gênios criadores, a gente se comporta como animais assustados? Digo isso, é importante que todas as pessoas que acreditam que outro mundo é possível, uma pessoa de Porto Alegre do século passado que disse outro mundo é possível, mas faltava uma frase, outro mundo é possível, mas é possível, só é possível se construirmos entre todos. Se nos governam uma pessoa, um Estado, não é assim. Temos que incorporar um novo modelo econômico baseado na cooperação e apoio mútuo. Eu faço algo, a agricultura econômica não é suficiente, temos que ver como colaboramos entre todos. E eu digo isso e vou tentar explicar o tema que eu vou falar. Podemos mudar tudo. Eu tive a honra de participar do desenvolvimento pioneiro de criar um banco ético. Tem pessoas que riem ainda porque eu digo um banco ético. Um banco pode ser ético? Deveria. Se você sabe que não é, por que você ainda coloca o seu dinheiro nesse banco ainda? Eu tenho 44 anos de profissão como banqueiro, profissional financeiro, né?
E devo dizer que nunca nenhum cliente me perguntou nos anos que eu estive nos bancos tradicionais. Nunca me perguntou, se eu levo meu dinheiro ao seu banco, o que você vai fazer com o meu dinheiro? Para quem serve meu dinheiro enquanto eu não o uso? Essa é a pergunta. E ninguém pergunta isso. As pessoas levam dinheiro ao banco porque gosta mais desse banco esteticamente ou porque vai dar melhor rentabilidade. Mas alguém pergunta, esse dinheiro que eu estou ganhando, colocando no banco, como eu estou fazendo? O que o banco está fazendo com o meu dinheiro para me dar um benefício? Porque vocês são pessoas muito responsáveis com o meio ambiente, ecológica, que faz agricultura orgânica, ou eficiência energética, economia circular, etc. Mas coloca o dinheiro no banco, e esse dinheiro o banco vai fazer totalmente o contrário das suas ideias. É uma contradição. E isso aconteceu, não é novo. O conceito de banca ética se desenvolve na Europa e nos Estados Unidos no final dos anos 70 do século passado, quando muitas pessoas nos Estados Unidos começaram a protestar da guerra do Vietnã. Ia com panfletos, guerra não, todos contra a guerra, lógico, ninguém quer a guerra, e tinha organizações cristãs, ONGs, tudo protestando contra a guerra, até que um dia descobriram que eles estavam financiando a guerra do Vietnã. E aí a gente pergunta como se financia tudo isso? De onde sai o dinheiro? De onde o lugar onde há o dinheiro? Dos bancos, mas os bancos não têm dinheiro. Eles gerenciam o nosso dinheiro, o dinheiro é dos clientes, não dos bancos. Então, os clientes têm o direito e a responsabilidade de saber o que está fazendo o banco com o seu dinheiro, porque se estão contra os seus princípios, tem que dizer, não, com o meu dinheiro não vou permitir. Então, nasceu o conceito do banco ético, que define muito bem quais são os critérios éticos na hora de fazer um investimento, dar um empréstimo ou não dá-lo. Há que explicar isso. Vamos financiar, no nosso caso, na banca ética do trio dos bancos, agora o Banco Ético Latino-Americano. Queremos investir em 3 grandes setores: cultura, educação, desenvolvimento social e valor ao meio ambiente. Parece que é muito pouco, mas esses 3 setores se dividem em quase 150 subsetores, há muitos projetos. Queremos investir nisso porque isso é bom para o mundo. Não sei se vamos ganhar muito dinheiro ou pouco, mas o mundo vai ganhar muito com isso. E não vamos investir em projetos, por exemplo, como energia nuclear, a agricultura baseada em agrotóxicos, químicos, pesticidas, transgênicos, etc. Então, um banco ético é que define os seus critérios éticos de investimento. Isso sim, isso não. Segundo, transparência, que eu chamo radical. Os clientes têm que explicar para eles tudo o que nós estamos fazendo, que empresa financiamos. A gente pode se enganar, a gente pode se equivocar, mas não há nada para ocultar. O dinheiro é do cliente, vamos informá-los. Então, esses 2 pilares, critérios éticos e transparência, foram os motivos que os clientes, as pessoas nos chamaram um banco ético. Nós não saímos com a bandeira, somos um banco ético. Não, nós definimos os critérios e somos transparentes. Foram as pessoas que nos chamaram de banco ético. É ético porque tem critérios éticos e é transparente. No final do ano, fazíamos uma auditoria e o que a gente falou é o que está aí. As pessoas se surpreendem que um banco possa ser ético, mas deveria permitir só bancos assim? Que critérios tem e se é transparente? Se as pessoas dizem isso está contra os meus valores, não vou colocar meu dinheiro aí. Na Banco Ético, na Espanha, tivemos muito sucesso, vinham milhares de pessoas. Posso dizer, tivemos sucesso. Estão contentes? Não, fracassamos, porque eu pensaria que teríamos 2 ou 3 milhões de clientes na Espanha. Não, só temos 300 mil. Na Europa, 800 mil é muito pouco. Se todas as pessoas que têm valores, com consciência, que quer mudar o mundo, centos de milhares de pessoas que nos escreveram, essa é uma ideia fantástica, vamos em frente, eu te apoio.
essas pessoas que disseram que nos animavam e apoiavam, se fossem clientes do banco, hoje seriam milhões de clientes e o mundo teria mudado. Porque eu digo, não é suficiente de estar fazendo um projeto, uma empresa que coloque valor a uma... Não devemos permitir que com nosso dinheiro façam coisas que são contrárias. Nós construímos e com dinheiro estão desconstruindo, está fazendo uma coisa contrária, é uma incoerência, não podemos permitir. Por isso, o sucesso relativo, porque para mim deveria ter sido maior. E pensamos, por que não fazemos na América Latina? Pensamos na Argentina, no Chile, do Uruguai, do Brasil, do México. Então, vamos fazer na América Latina e começamos o projeto Banco Ético na América Latina, está avançando com muita satisfação, mas para meu ver, teria que ser muito mais rápido. Não é uma ambição pessoal, eu já tenho uma idade que já não tenho isso. Minha ambição pessoal é quando eu for embora desse mundo, é sentir que deixei um mundo melhor. Minha única ambição é vamos mudar o mundo, isso é possível, porque nós fizemos com o banco. Se a gente pode mudar um banco, pode mudar tudo. Não há desculpa, mas temos que criar parcerias. E essa mensagem que eu queria dar hoje. Estamos fazendo um banco ético, mas precisamos que as milhares das pessoas que vão colocar seu dinheiro estão fazendo investimento em capital para criar o banco, criar parcerias com todas as empresas produtoras, todas as pessoas que tenham iniciativa baseada em valores humanos, que queiram mudar o mundo, temos que estar junto nesse projeto, porque senão isso não vai mudar. As pessoas que não têm interesse em mudar o mundo, que só pensam em poder, em dinheiro, eles trabalham fraternalmente, eles se ajudam. Os grandes bancos do mundo, as empresas de petróleo, de eletricidade, farmacêuticas, entre eles se ajudam muito. Eles são fraternais, se apoiam mutuamente. Em compensação, as pessoas que temos ideais e bons sentimentos e realmente temos boas intenções, não somos capazes de colaborar. A gente fica no egoísmo, não, eu faço isso, mas não é suficiente isso que você faz. Tudo bem que você faça isso, mas tem que ter o apoio mútuo. Por isso, nesse projeto de Banco Ético Latino-Americano, há muito para ensinar, estamos fazendo muitas conferências, palestras, explicando. Precisamos milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas se somem a isso, porque realmente isso vai provocar uma mudança no mundo. Quando um empresário, o que for, um agricultor econômico, um empresário de uma empresa B, uma pessoa que tem consciência, me diz, para mim é a mesma coisa, o banco que já que me deram o empréstimo, não pode ser igual. Não é a mesma coisa um banco que te financiei, o Santander, Itaú, um banco ético, não é a mesma coisa. Para quem você está dando negócio, para quem você está potencializando? Devemos entender isso. O banco ético é muito mais que um banco, é uma mudança de mentalidade, de modelo econômico no mundo, porque estamos dizendo a empresas, embora possamos ganhar muito dinheiro, mas não vamos financiá-las, porque nosso primeiro propósito não é ganhar dinheiro, é fazer com que o mundo esteja melhor. Lógico, temos que ganhar dinheiro, ter benefício é uma necessidade, mas o propósito é contribuir para uma mudança positiva para a sociedade a partir do sistema financeiro. Já temos alguns anos do Banco Ético, há muitas pessoas no projeto, iniciativas que realmente de verdade, de coração, e eles acreditam que realmente querem mudar o mundo, tem que entender a dimensão transformadora de um banco ético. Quero contar uma história para vocês de algo que aconteceu na Espanha quando começamos. Abrimos o primeiro escritório urbano, vocês chamam de escritório, né? Nós em espanhol, oficina. Uma agência urbana, na verdade, e tinha muito sucesso, tanto sucesso que as pessoas esperavam na rua durante 1 hora para poder abrir uma conta no banco. Imaginem vocês, um fenômeno, saímos na televisão, no rádio, em toda a mídia.
Em 2005, 2006, ainda não tinha a grande crise de 2008. Naquela época, na Espanha, perto do Natal, se reuniam as ONGs mais importantes, os bancos mais importantes, se reuniam para fazer um jantar, uma ceia, e no final os bancos faziam uma doação às ONGs. Em uma das mesas estava um amigo meu, um diretor financeiro de uma ONG muito importante, não vou dizer o nome, e estava o máximo diretor de um banco muito importante, e não vou falar por respeito, né? E no jantar saiu o comentário que o Banco Ético tinha aberto agências em Barcelona. E esse diretor de um maior banco da Espanha me disse: estamos muito preocupados da chegada do Banco Ético na Espanha. E meu amigo disse: mas você não pode estar preocupado, você é um banco gigante, eles são uma formiguinha. E o diretor disse para ele: não se engane, essa gente apela à consciência, contra isso não temos defesa. Vejam que frase: contra a consciência. Se os clientes despertam a consciência, não temos defesa, nos acabam o poder. Hoje os bancos têm o poder do mundo porque têm o dinheiro, nosso dinheiro. Tem nosso dinheiro, nosso poder. Não somos conscientes do poder que temos, nós cidadãos, se nos unirmos e despertar consciência. Então, a mudança que precisa do mundo precisa de muitas coisas. Mudar o consumo, consumir produtos responsáveis, alimentos orgânicos de próximas, roupa de baixo custo e orgânica, empresas B, e, principalmente, somar forças, unir critérios e apoiar o desenvolvimento do banco, porque nós não queremos permitir que nosso dinheiro financie empresas que não são responsáveis, e hoje está acontecendo isso. São responsáveis que financiem projetos que não são responsáveis. Por isso que o mundo não muda, porque quem tem o controle do dinheiro tem o poder e não tem esses critérios éticos. Apesar que perceberam depois da crise de 2008, do sucesso que teve o Banco Ético na Europa, e agora está começando a falar, todos os bancos mudaram a publicidade, todos são sustentáveis, todos têm valores, todos são maravilhosos. Na publicidade pode dizer o que quiserem, mas não são transparentes, não publicam seus critérios de investimento e não são transparentes. E por isso as pessoas dizem: se você não tem critério nem transparente, então sinto muito, mas não posso colocar meu dinheiro aí. Agora os colegas vão explicar melhor. Importante que vocês descubram profundamente a transcendência desse conceito de banco ético, que vai muito além de criar um banco na América Latina. É uma mudança de modelo social, de fazer uma economia plenamente humana, não a economia animal de competição, eu ganho, você perde. Apesar de termos feito um montão de coisa linda, pirâmides, é criar arte social, como podemos nos relacionar, trabalhar todos e todos viverem dignamente, respeitando as pessoas da Terra. E um banco ético é fundamental para essa mudança. Eu convido vocês que descubram mais profundamente, escutem meus colegas e depois com as perguntas. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Joan. Foi um prazer te ouvir. E já temos perguntas aqui, mas eu vou pedir para que a Iranise continue e em breve a gente traz as perguntas. Iranise, por favor. Gente, obrigada. Obrigada, Joan, pela sua fala tão inspiradora. Obrigada, Valesca Francal, pelo convite. Eu preparei aqui uma apresentação e vou compartilhar com vocês. Vocês veem a apresentação? Sim. Sim. Muito bem. Nossa, sempre que eu escuto o Joan, meu coração acelera, assim, eu fico muito cheia de entusiasmo e eu me lembro por que eu acordo todos os dias e trabalho onde eu trabalho. Então, vou contar um pouquinho para vocês. Então, a boa notícia é que isso está acontecendo mesmo, né? É realidade aqui na Banca Ética Latino-Americana. A gente existe há 3 anos no Chile, e lá a gente tem um fundo de investimento e uma plataforma de crowdlending. A gente
E a gente está acabando de inaugurar escritórios aqui no Brasil e na Argentina. Então, deixa eu contar melhor essa história para vocês. Ué, peraí. Pronto. Então, nós somos a Banca Ética Latino-Americana, a gente é um grupo financeiro latino-americano e a gente faz o quê, gente? A gente conecta investidores conscientes a essas instituições, essas organizações que contribuem para a solução dos principais problemas sociais e ambientais da América Latina. Nosso objetivo é transformar o mundo através do uso consciente do dinheiro e fazer com que a economia caminhe na direção de uma economia mais centrada nas pessoas e no planeta, como o João falou belamente para a gente. Então, a gente tem um enfoque territorial. A Banca Ética hoje tem escritórios no Chile, na Argentina, no Uruguai e no Brasil, mas a gente se chama, a gente usa uma denominação por território, né? Porque a gente acredita que a gente é uma unidade mesmo, como a América Latina. Então, aqui no Brasil, a gente se chama de Escritório Atlântico, a gente fica em São Paulo. O Escritório Rio de la Plata compreende Uruguai e Argentina, e fica em Buenos Aires. E o Escritório Pacífico Sul é o Chile, que eu falei para vocês que já está atuando há 3 anos. Então, aqui as principais áreas de atuação. E eu vou contar para vocês como é que a gente chegou a essas três áreas, né? Educação e cultura, desenvolvimento social e natureza e meio ambiente. A gente entrevistou mais de 300 especialistas e pediu para eles nos ajudarem a responder essa pergunta: quais são os principais desafios estruturais da América Latina? E a gente chegou a essas 3 áreas. Então, dentro de educação e cultura, a gente financia as atividades econômicas, as organizações que trabalham pela liberdade e pelo desenvolvimento do potencial humano. Dentro de desenvolvimento social, as atividades econômicas que potencializam a relação do ser humano com os outros seres humanos e com seu entorno. E natureza e meio ambiente, as atividades que promovem a utilização sustentável e a regeneração dos recursos naturais. E aí, dentro de educação e cultura, a gente se subdivide em educação de qualidade, indústrias criativas e turismo sustentável. Dentro de desenvolvimento social, hábitats inclusivos e sustentáveis, saúde e qualidade de vida e inclusão social. E dentro de natureza e meio ambiente, sistemas alimentares. Eu acredito que tem muitos de vocês aqui hoje que trabalham com isso, energias renováveis e produção e consumo sustentável, que eu também acho que tem várias pessoas aqui. E o que a gente faz? A gente abre a cadeia de valor de cada um desses subsetores e apoia as empresas ao longo da cadeia de valor. E do começo até o fim. Eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês daqui a pouco. Mas isso faz com que a gente alcance mais de 120 subsetores. E essa rede de especialistas que a gente consultou continua nos apoiando. Isso faz com que a gente tenha um conhecimento profundo dos setores e possa ajudar com mais eficiência, né? Conhecer melhor as necessidades de cada setor e oferecer soluções que consigam realmente apoiar vocês. Aqui são os investimentos que a gente já fez no Chile, então, até hoje, até maio, na verdade, esse número é de maio desse ano, desde 2017, no final de 2017 até maio desse ano, a gente já investiu quase 45 milhões de dólares, divididos, a gente tenta fazer homogeneamente, né, proporcionalmente em cada um desses setores. Então, a gente já investiu 15 milhões de dólares aproximadamente em educação e cultura, 17 milhões em desenvolvimento social e quase 14 milhões em meio ambiente.
E aqui do lado direito, a gente vê os resultados, alguns dos resultados sociais. Então, por exemplo, 137.200 pessoas participaram em experiências culturais, 20 espaços públicos foram melhorados, 2.720 hectares de solo foram conservados, e além disso, a gente também faz o link, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre como a gente enxerga sistemas alimentares. A gente elegeu sistemas alimentares e produção e consumo sustentável como prioritários para a gente começar aqui no Brasil. Então, o que quer dizer que a gente recebe projetos de todas as outras, de todos os outros setores, mas que a gente está focando e está investigando e aprofundando em sistemas alimentares e produção e consumo sustentável. Então, dentro de sistemas alimentares, a gente quer se tornar um ator relevante para o desenvolvimento de uma indústria de alimentos mais sustentável. Então, a gente apoia organizações que fazem desde o cultivo e a colheita, o transporte, o processamento, a distribuição, até o consumo, por exemplo, restaurantes veganos e vegetarianos, pequenos supermercados de orgânicos e de produtos naturais. A gente vai dar mais exemplos daqui a pouco. Até o descarte adequado e o reaproveitamento também. Então, para dar a ideia de que a gente apoia não só as empresas sexys, mas as empresas que ajudam essa empresa sexy a existir, né? Eu costumo sempre dar o exemplo de uma empresa de, por exemplo, biscoitinhos saudáveis para crianças. A gente adora essas empresas, mas a gente também financia quem fez a embalagem de mandioca, sei lá, para ela. A gente também financia o carro elétrico, o caminhãozinho elétrico que fez ela chegar até o supermercado. A gente também financia todo mundo que ajudou e que fez com que fosse possível produzir e fazer chegar até as pessoas esse biscoitinho saudável, por exemplo. Então, falando um pouquinho do setor de consumo e produção sustentável, aqui a gente está falando de economia circular. Porque a gente sabe que a gente hoje, né, tem um sistema de produção linear baseado em eu consumo, eu extraio, consumo e descarto, né? E a gente precisa caminhar para integrar essa matéria-prima nesse ciclo de produção, né? Reintegrar essa matéria-prima nesse ciclo de produção, porque o nosso planeta tem limites e a gente já ultrapassou vários deles, né? E se a gente não buscar investir nessas organizações que de alguma maneira fazem isso, né? Oferecem essa solução, a gente tá frito mesmo, né? Então, porque do jeito que a gente produz, esse sistema de produção não é sustentável e vai levar a gente literalmente para o buraco. Então, a gente apoia organizações que, desde a matéria-prima até o ecodesenho e a produção, o transporte e a distribuição, consumo, a reutilização e a reciclagem, né? Então, vou dar alguns exemplos de quem seria, né? Então, todas as empresas que estão dentro do setor da moda sustentável, produtos de limpeza naturais, biocosméticos, recicladoras, empresas de logística reversa, empresas de bicicleta, de eletromobilidade. Então, esse é um setor muito amplo, né? Muito grande mesmo. E que a gente está buscando apoiar nesse momento. Bom, agora, gente, a gente vai passar para a parte mais interessante aguardada, que é como eu faço para a minha empresa ter acesso a isso, né? Acessar esse crédito, como funciona esse negócio, né? Qual é a proposta
de valor da banca ética. Mas quem vai contar para vocês isso é a nossa executiva de crédito, a Selma Braido. Selma, Obrigada, Iranise. Os setores que você mencionou são realmente muito importantes para todo mundo, né? Por isso que nós somos entusiastas desse projeto todo. Bom, vocês devem estar aí se perguntando assim, tá, mas qual que é o benefício de eu fazer parte da banca ética? O que que eles oferecem? Qual que é a oferta de valor? Bom, resumidamente, como a Iranise já comentou, nós conectamos investidores conscientes aos projetos, cujos projetos são ainda mais conscientes, né? Aí, nesse sentido, a gente oferece uma estruturação de crédito sob medida para cada organização. E como que a gente faz isso? Existe uma equipe mega especializada que conhece profundamente todas as questões de cada um dos setores, que tem um olhar todo especial para o segmento. E através desse olhar a gente consegue avaliar qual o impacto positivo, o risco, a viabilidade financeira disso tudo. Quando nós falamos aqui sob medida, porque a gente realiza uma profunda análise da necessidade de financiamento do projeto, né? E para isso a gente analisa junto o seu fluxo de caixa. Então, é para estruturar esse crédito de forma que ele tenha carência, prazo, valor das parcelas, eles fiquem de acordo com a capacidade de pagamento. A gente não pode forçar em momento algum esse fluxo de caixa, porque senão, como se diria minha avó, o peixe morre pela boca. A intenção não é colocar dinheiro dentro de alguma coisa e que não faça sentido. A intenção aqui é dar a dose certa do remédio. Eu costumo usar uma analogia com relação a quando uma pessoa tem febre. Vamos considerar um adulto, ele tem febre, o que você faz? Qual que é a medida de um remédio para ele? 40 gotas de Novalgina. Se você der menos gotas de Novalgina, você der 20, a febre ela pode diminuir por uns 10 minutos, mas depois ela volta e pau, né? Ela volta tinindo e aí já não vai mais ter muita solução. Então, essa é a nossa ideia. A gente tem que dar um remédio adequado ao que a organização está precisando. Tá? Na minha experiência aqui de crédito, que já vai aí ao longo de 25 anos firmes no crédito, eu já vi muito banco conceder empréstimo para fechar meta, e sem a menor responsabilidade do impacto negativo que aquilo ia trazer para o cliente dele. Não importa, ele tinha meta para fazer, ele enfiava dinheiro dentro do cliente. Ou ainda do lado do investidor, ele aplicava valores em fundo, em CDB, aplicações gerais, e das quais ele não faz a menor ideia do que aquela aplicação está financiando, né? Então, é por isso que aqui a gente tem que estruturar o crédito com uma grande responsabilidade e consciência, né? Nós conectamos os dois lados. O investidor, que quer que o dinheiro dele gere um impacto positivo no mundo, que estão preocupados com o que esse dinheiro dele está financiando, e do outro lado o projeto, que comprovadamente impactam positivamente no mundo. Essa é a nossa missão, né? A gente faz isso vendo o fluxo de caixa, analisando e diagnosticando qual que é a necessidade e como que podemos impactar. E aí vocês vão perguntar assim, quais os produtos que vocês oferecem? A gente consegue fazer, você muda para mim, Ira? A gente consegue fazer, contribuir para a compra de máquina, para investimento de infraestrutura, para um capital de giro, para uma capacitação, de repente para um plantio de alguma coisa orgânica, né? A gente tem que lembrar que esse financiamento ele vai ser sempre aderente ao fluxo de caixa da organização, né? Nunca esqueça da Novalgina, ela tem que ser na dose certa. Então, a gente vai tentar achar qual é o melhor diagnóstico para o que você está precisando, tá? E como é que a gente faz isso, né? A primeira coisa que a gente analisa é avaliar o impacto positivo. Qual que é a solução da sua organização oferece para o mundo? Que problema social, ambiental ela resolve?
Então, a gente olha primeiro para o porquê, ou seja, qual que é o propósito do negócio, depois para o como. Como é que é a sua gestão, que boas práticas você tem ao longo da sua cadeia de valor. E aí, por fim, qual é o produto ou serviço que você oferece. O segundo passo é a análise comercial, que vai olhar para a história da empresa, qual que é o seu modelo de negócio, a experiência, a capacidade técnica de entregar essa solução. O terceiro passo é a análise de risco. Aí é a análise de crédito pura. A gente se baseia no seu histórico, é feita uma análise para vermos qual que é a estrutura que melhor atende a sua necessidade. Não esquece da Novagil, a dose certa, tá? Isso tudo feito, existe um comitê de crédito, que hoje está sediado no Chile, e eles são soberanos. Então, a gente prepara a sua proposta, discute o fluxo de caixa, vê se aquela proposta é compatível, se você tem alguma garantia para conceder, e a gente apresenta ao comitê de crédito que vai decidir isso daí. Aí, toda instituição, ela é regida, norteada por uma política de crédito, né? A nossa política de crédito, ela pede para você... Você pode mudar aqui para mim, Ida? Obrigada. Ela pede para você ter demonstração financeira atualizada. É aquele balanço, balancete, demonstração de resultado, fluxo de caixa. Ter pelo menos 24 meses de faturamento, para que a gente possa analisar o histórico da atividade, ter um olhar no retrovisor, né? Ficar sempre aqui, olhando no retrovisor para poder realizar uma projeção do seu projeto, olhar para frente. Então, eu preciso de um pouquinho do histórico para a gente poder jogar isso lá para frente. Tem que ser uma empresa, uma instituição com impacto positivo em processo, transição para uma gestão sustentável. Ela tem que incorporar as práticas de ESG. O ESG é uma sigla em inglês, mas ela quer dizer como é seu relacionamento com o fornecedor, com o colaborador, com o cliente, as suas práticas ambientais, sua governança, resumidamente, tá? Financiamos, assim, a gente tenta atuar nos valores de $50 mil a $1 milhão. Aí, lembrando que prazo, carência, ela vai ocorrer de acordo com o seu fluxo de caixa. Os prazos estimados, assim, na nossa média, a gente imagina em torno de uns 36 meses. Alguns podem ser menor do que isso. Maior, a gente tem que procurar e ver como é que pode fazer, tá? E as taxas de mercado são aquelas do mercado brasileiro. E vai ficar entre 1,5% e 2%, 2,5% ao mês. Bom, aqui no Brasil, a gente está nas primeiras avaliações, aprovações de crédito, né? Então, começamos a trabalhar. Então, por isso eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de operações realizadas no Chile. Vamos ver se fica claro o que foi feito lá. A Multisserviço RC, ela é uma empresa que faz uma seleção e embalagem de castanhas, né? O valor financiado aqui foi de R$1.261.000, dá em torno de $250 mil. O destino foi investir em maquinário e infraestrutura para uma nova linha de embalagem, e a estrutura dessa operação, ela ficou em 36 parcelas mensais de principal e juros, junto com os 2 meses de carência. A garantia foi nota promissória com 2 fiadores, uma taxa de 14% ao ano. E o impacto positivo, a empresa gerou mais trabalho, né? Ela gerou opções de trabalho. A próxima empresa é a Aldeia Nativa. Ela comercializa alimentos saudáveis, naturais, orgânicos, ela tem produto de higiene pessoal, produtos de limpeza ecológica. Bom, o financiamento aqui foi de R$723 mil, $142 mil, destinado ao financiamento de investimento para abertura de novas instalações. Ela queria abrir novas lojinhas, para que tivesse um impacto de mais um lugar de alimentação saudável na região. Essa operação, ela teve uma estrutura de financiamento com prazo de 24 meses, as parcelas foram trimestrais,
com pagamento de principal e juros, sendo que as 3 primeiras parcelas com carência. Então, está aí o crédito sob medida que a gente fala. Ela foi diferente da operação anterior. Ela necessitou de uma carência, porque ela ia começar uma loja, a loja ia começar a ter receita, então a gente não pode colocar no fluxo da loja pagamentos antes dela começar a ter receita. Então, essa foi a análise feita, ela precisou de um pouquinho mais de carência. E mais um exemplo é a Pícola del Alba. Olha o sotaque espanhol, o Jomel aqui não me ouça. O valor do financiamento foi de 47 mil dólares. E o destino foi para capital de giro. Então, foi analisado, falou o que ela precisa de um capital de giro. O capital de giro é o ingresso direto na conta do cliente. E como é que ela ia pagar isso? Ela ia pagar com 12 parcelas mensais iguais, compostas de principal mais juros. Essa não precisou de carência, né? Porque era um capital de giro. À medida que o dinheiro entrou no caixa dela, ela melhorou a liquidez, ela consegue reter, manter aquele índice de liquidez melhorzinho, ela já começou a poder pagar. Isso foi analisado e, enfim, foi assim aprovado. E o impacto dessa operação foi 200 hectares de terra conservada. Bom, nós temos outras operações diferentes aí de valores, carência, prazo, garantia. O importante é que fica claro é que nós não vamos medir esforço para que o crédito seja sempre sob medida, tá? E beneficie a sua organização e o seu projeto, sempre. Agora, bom, eu queria agradecer a todos, espero que todos estejam aí ainda conectados, ouvindo. Eu quero agradecer a Valesca e a Francal pela oportunidade, tá, de conversar com vocês. E, tendo dúvida, manda aí no chat, ainda dá tempo de responder. E manda e-mail também para nós. Tá aí o endereço, brasil@dinheiro-e-consciência. Lembra que está em espanhol, é dinheiro sem o I, Y, consciência sem o S. Tá? Então, grava esse endereço. E agora eu passo a palavra para a Valesca, para a gente poder responder as perguntas. Obrigada. Todo mundo. Eu que agradeço pela explanação de vocês, né? Acho que foi muito rica essa ideia, né? Primeiro, que a Francal quis trazer isso como uma oportunidade para que as empresas pudessem conhecer, né? Essa é uma palestra livre, né? Não tem taxa de participação, a Francal não está ganhando, né? Nada com isso. A gente quer levar a informação para as empresas para que vocês possam decidir, né? O que cabe. Né? E a gente achou uma proposta bastante interessante do ponto de vista de olhar, né, para as empresas que estão gerando impacto. Tem bastante pergunta, bastante comentário. Eu queria, o Carlos Henrique, ele participou muito, então eu queria trazer pelo menos aqui uma das várias colocações do Carlos. Obrigada, Carlos, pela tua participação. Eu vou ler uma das perguntas aqui. Ele está comentando o seguinte, que hoje nos bancos tradicionais é muito difícil um apoio para as organizações de terceiro setor. Como funciona a banca? Dá apoio às organizações de terceiro setor que são sem fins econômicos, mas podem e devem ter recursos? Ele é especialista em terceiro setor e ele vê uma grande dificuldade na relação bancos-terceiro setor. Então, deixo a pergunta aí para vocês, Iranise, Selma ou Joana. Posso responder? Por favor. Sim. Carlos Henrique? Isso. Carlos Henrique. Sim, Carlos Henrique. A gente apoia organizações do terceiro setor também, especialmente na área de desenvolvimento social. Então, dentro da área de desenvolvimento social, a gente tem um subsetor, né, de inclusão e que inclui e apoia as empresas do terceiro setor, as organizações do terceiro setor. E no Chile a gente tem muitos exemplos disso. Então, a gente dá crédito mesmo, né? Oferece crédito para essas empresas, estrutura o crédito da forma como a gente faz para as empresas, olhando para o fluxo de caixa, olhando para o que ela vai receber e para como ela poderia retornar esse dinheiro para os investidores. Perfeito. Obrigada, Iranise. Tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver, é bem grande. O Dário
Oliveira da Silva, ele está fazendo uma pergunta sobre qual é o valor máximo de crédito que vocês poderão oferecer. Só para reforçar mais uma vez. Então, o mínimo $50 mil e o máximo $1 milhão, que o dólar fica flutuando em torno de 5, né? 5 milhões. Tá. Eu tenho uma dúvida aqui. Obrigada. Eu tenho uma pergunta aqui. Vocês falaram sobre o processo, né? Desde a análise, do início. Quanto tempo, em média, aquela coisa, a gente é meio, né, acelerado, né? As empresas precisam de respostas rápidas. Qual é o período médio, né, o prazo médio de aprovação, né, de toda essa parte, desde a análise até a aprovação de um crédito? Olha, Valesca, aqui no Brasil, a gente está começando a analisar os créditos agora. Normalmente, quando você tem todas as informações de praxe na mão, isso ocorre de forma mais rápida, tá? O que é um rápido? 2 semanas, 3 semanas, porque a gente conversa, analisa, vê qual é o impacto, etc. e tal, isso é uma conversa bastante séria, e depois a gente faz análise de crédito disso tudo, e apresenta ao comitê. A dificuldade sempre é na hora de discutir o fluxo de caixa, porque eu posso dizer assim, olha, você está vendo esse dinheiro, agora nesse momento para você não vai ser bom, você vai pagar parcela de tanto. Ele fala, não, mas eu não quero, eu quero fazer tal coisa. Então, essa discussão, às vezes, ela pode demorar um pouquinho mais, e a gente vai tocando. Então, assim, é muito complicado dizer em relação a prazo. Às vezes, quando chega tudo redondinho, você fala, nossa, tá perfeito. É igual, sabe aquele sapato que você vai na loja, põe no pé e ficou lindo? Mas tem hora que você compra um sapato que não vai ficar bom, fala, bom, então tá, então deixa eu procurar outro. Assim, essa questão de prazo, a gente tenta ser o mais ágil possível. Tá, mas eu ainda não sei te precisar. Claro, e como bem você falou, é personalizado, né? Então, claro, vai depender. É personalizado, cada quando empresa. se ganha escala, e aí, pelo lado do investidor também, se tem um conforto com isso tudo, a tendência é ganhar uma velocidade grande, né? Com isso. Perfeito. Me gustaría de añadir una palabra de la experiencia mía en España y en Chile, que es muy personal, como decíamos, ¿no? Cada caso es diferente, porque para nosotros, sobre todo el primer préstamo, tenemos que conocer a las personas. Es el primer paso, conocer quién es esta empresa, qué personas están allí, qué están haciendo, por qué lo están haciendo. O sea, un encuentro humano. Primero nos tenemos que conocer y establecer una relación mutua de confianza, pero no solo confianza, sino de entender qué están haciendo, porque como bien explicaban Selma y Iranise, nosotros no solo somos un banco que trabajamos con un scoring que el computador nos dice si podemos aprobar o no. No utilizamos el scoring, utilizamos el conocimiento del cliente. Y esto nos permite asesorar y decirle al cliente, no, esto así no lo puedes hacer porque vas a tener problemas, tienes que hacerlo así. O sea, es mucho más que lo que es la banca tradicional. Y como hemos dicho también antes, lo ha explicado Iranise, tenemos expertos en cada sector. Tenemos el experto financiero, el experto en el sector y podemos asesorar. Por tanto, la primera vez que financiamos a una empresa es un poco más lento. No es lento, es el tiempo que precisa para hacerlo bien. Cuando ya nos conocemos, la siguiente será más fácil. Pero no es que demoremos, es que el tiempo que tardamos en conocer bien para poder entender las necesidades y poder asesorar. Entonces, cada caso es diferente, ¿no? Pero, o sea, tampoco nos dormimos. O sea, todos queremos que salga rápido, pero lo queremos hacer bien. O sea, para nosotros la ética también es aconsejar bien al cliente. Forma parte de la ética. Perfeito, perfeito. Olha só, João, tem muitos elogios para você, né, sobre o seu início e com as suas falas aí tão inspiradoras, né? O pessoal achou difícil no primeiro, assim, de acreditar, mas será que isso existe? Né? Então, usaram até a palavra utopia, mas é uma utopia? Como é que estão conseguindo? Então, suas falas foram muito inspiradoras, né? Tive prazer de já ter reuniões com a Iranise e também com a Selma, para a gente conhecer um pouco mais, né? Para poder, então, trazer para todas as empresas aqui. Queria muito agradecer a presença de vocês, para a gente ficar aqui no nosso horário, né? A gente sempre procura aí manter esse compromisso com o que foi divulgado,
mas os contatos, né, da Banca Ética estão aqui à disposição, a Iranise já colocou também no chat, já compartilhou. Essa apresentação fica gravada, a gente vai colocar no nosso YouTube também, compartilhar com a Banca Ética, né, para que também possam aí divulgar mais, né, porque nós temos aí na feira BioBrasil e Naturaltech, nós temos aí 600 expositores, né, quiçá muitos deles aí possam ter aderência, né, a esse projeto, porque certamente são empresas de impacto que geram impacto positivo para o planeta, tá bem? Então, meu muito obrigada mais uma vez a todos vocês, Iranise, Selma e Joan. E Joan, deixo contigo as palavras finais, por favor. Bueno, simplemente, en primer lugar, dar las gracias. Es un placer poder compartir con vosotros, ¿no? Todo esto y repetir lo que he dicho antes. El mundo lo podemos cambiar. Todavía hay tiempo, pero tenemos que hacerlo entre todos, ¿no? Es muy importante para Latinoamérica, pero si este proyecto tiene éxito, que lo va a tener, pero si lo tiene éxito rápido en Latinoamérica, va a ser un modelo para otros lugares del mundo. O sea, tenemos que mostrar al mundo que podemos hacer economía moderna en mercado libre, con profesionales, pero que el ser humano es más importante que el dinero y que la tierra es más importante que el dinero. Y lo tenemos que hacer juntos. Muchas gracias. É isso. Obrigada, gente. Um grande abraço. Nos vemos em breve, tá bem? Obrigada, Joan, e a todos. Boa Obrigado. noite. Até mais. Tchau, obrigada, gente. Obrigada. Até mais. Tchau.